Então, pessoal, falar um pouco aqui com vocês hoje sobre a carreira da liderança, né? Já deve ter ouvido a frase, né? Se não ouviu, vou falar aqui pra você uma frase que resume um pouco o que é a liderança, né? O líder almoça por último, né? O que essa frase traduz, né? Que por mais que você tenha necessidades, né? Por mais que você tenha qualquer condição limitante, né? Você tem que ser aquele cara que dá o norte, né? Que dá o caminho para as pessoas, que garante que primeiro todos tenham alcançado, né? Alguma condição. E essa frase vem um pouco disso, né? O líder almoça por último, depois de ter garantido que toda a sua equipe, né, todo o seu time esteja em boas condições. E eu queria comparar um pouco essa questão de liderança a alguns grandes comandantes, né? A gente teve aí o Felipe Scolari da seleção, a gente tem aí o Bernardinho, né? Que incentivava muito os seus jogadores. O Bernardinho era o cara que pegava um time, né? E transformava aquele time numa máquina de ganhar. E ele não fazia muita questão de estar selecionando os melhores, não. E o que é engraçado? Eu fiz isso durante um tempo, né? Aliás, já usei isso em algumas equipes, né? O que eu fazia? Quando eu precisava transformar toda a equipe, né? E transformar uma equipe grande é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa simples, não é só com exemplo, não é só com atitude que você consegue. Você precisa dar um clique no time, né? E eu tinha muita dificuldade, era um projeto grande e eu tinha que engajar todo o time, cada um ia ter uma tarefa, né? Você imagina, o cara já trabalha o dia inteiro, tem as funções dele, ainda tem que assumir tarefas extras, né? Parece até que isso não acontece, né? E é a grande realidade do mercado do trabalho hoje em dia. Você, além das suas tarefas, alguém ainda tira da cartola que tem alguma coisa complementar que você tem que fazer. E bem, eu passei por isso, né? E aí eu falei, gente, eu preciso de alguma técnica para aplicar nessa galera aqui. E aí tinha uma senhora, olha só, hein? Presta bem atenção para você entender o final dessa história. Tinha uma senhora, uma senhorinha, que nem celular ela tinha. Ela não sabia mexer em computador, ela não tinha celular. Sabe aquela senhora que já trabalha um tempão na empresa, que tem uma bolsinha cheia de caneta e por aí vai. Aí eu falei, bom, eu vou pegar essa senhora aqui. Aí um dia a gente foi almoçar, eu fui tomar um café, eu sentei com ela. E conversando com ela, né, eu falei, poxa, e aí? O que você acha do projeto? Ela falou, eu acho legal. Aí eu falei, poxa, eu tô precisando de alguém para me ajudar a desenvolver esse projeto. E eu escolhi você pra gente fazer esse trabalho, né? Aí ela falou assim, mas Marco, logo eu? Ela falou assim, Marcos, logo eu que não tenho conhecimento de informática, não entendo nada, nem celular eu sei mexer, que eu não tenho, e não tem até hoje, né? Ela não tem celular até hoje. É uma coisa inédita, né? Para as informações chegar nela, eu tinha que pedir o resto da equipe para avisar ela. E ela falou, não, eu acho que eu não sou a pessoa certa não. Eu falei, olha, eu acredito muito em você. Ela era muito dedicada, né? Então eu peguei essa qualidade dela, dedicação, e falei, bom, daqui vai ter que sair todas as outras qualidades, né? E eu comecei a fazer um trabalho com ela do zero. Mas sabe o que é do zero? Eu me dediquei tanto a ela que eu tive que ensinar ela a ligar um computador, desligar um computador, o que era pasta, o que não era pasta, como é que preenchia uma célula do Excel,
como é que digitava alguma coisa no Word, porque eram ferramentas, né, que para muitas pessoas é simples, mas para ela não era. E eu me lembro que tinha um gerente que falava assim: Marco, acho que você não regula muito bem não. Eu falei: calma que a gente vai chegar lá. E aí passou a primeira semana, a segunda semana, e eu tô ensinando a menina, né? Aquela senhora, a menina que eu digo é a senhora, né? E eu tô ensinando, e ela começou a pegar gosto pela coisa, né? E aí começou a atiçar no pessoal duas coisas, né? Primeiro, ela, que era uma pessoa extremamente limitada, né, sem conhecimento algum, estava começando a adquirir conhecimento, estava começando a praticar as pequenas tarefas, os pequenos detalhes do ajuste, pequenos que a gente chama, né, pequenos templates, pequenos organogramas, desenhando pequenas coisas, controlando pequenos processos. E a galera que já era mais desenvolvida falou assim: pô, se essa coroa aí, que não sabe nada, a gente tinha ela aqui como uma coroa atrasada, né? Ela tá desenvolvendo esse trabalho, pô, não vou ser eu que vou ficar de fora, né? Então foi um gatilho sensacional. Bom, em pouco tempo eu comecei a movimentar ela, né? Eu fui trazendo as pessoas aos poucos, né? As pessoas foram se interessando. E aí tem um outro gatilho, que as pessoas sabiam algumas coisas já que ela não sabia. E aí o pessoal, vendo a dificuldade dela, começou a ir lá ensinar ela, né? Porque ela já era uma senhora, então tem toda a empatia, vai despertando a empatia no pessoal. Eu fui despertando a empatia nas pessoas, né? As pessoas vendo a dificuldade dela, começaram a colaborar. E aí isso foi contaminando o setor inteiro. Eu sei que em mais ou menos 6 meses, né, o setor já estava todo enganjado. E aí o gerentão lá, né, cara fora de série, falou assim: puta merda, Marcos, eu jamais teria uma sacada como essa. Eu falei: isso aqui foi iluminação, cara, porque eu acredito muito nesse tipo de coisa, né? Quando você tá ali com um problema, alguém bota a mão e fala: cara, vai por aqui. Então, você imagina, né? E aí depois, cara, o setor decolou, a gente foi reconhecido, eu, graças a Deus, fui reconhecido também. Viramos um padrão dentro da companhia, né? O nosso sistema de produção e de organização e de controle virou um padrão dentro da companhia. Isso abriu portas não só para a minha equipe, né, para fazer apresentações. Várias pessoas foram migradas de setor para poder multiplicar o trabalho. E aí é o que eu trago para você, né? Uma sacada dessa, e você não tem uma sacada dessa na universidade. A universidade, alguém vai falar assim para você, ou num curso: não, se você tiver com um problema, colaboração é importante. Aí vai fazer um diagrama, vai fazer um triângulo, vai escrever lá na base: equipe, união, colaboração e não sei o quê. Mas ele não vai te dar os detalhes de como você implementar uma virada de jogo dessa, né? Isso são sacadas e técnicas praticadas e testadas diretamente dentro das equipes, né? Aí você pode falar assim: mas poxa, Marco, quanto tem de conhecimento nisso? Tem outros tipos de conhecimento, né? Tem conhecimento ali sobre gestão de conflitos, tem conhecimento ali sobre engajamento de equipes, tem conhecimento ali sobre formação de grupos, tem também uma entrega pessoal minha muito grande de acreditar nas pessoas, né? Não rotular as pessoas, né? É uma técnica que eu já até falei em outro vídeo aqui. Eu falei: gente, se você rotular uma pessoa, já era. Você nunca vai conseguir acreditar nela. E esse tipo de coisa a gente também ajuda, né? Outras equipes. Eu tenho uma pessoa que eu estou fazendo a mentoria e ela fala: Marcos, olha,
como é difícil engajar as pessoas em algumas coisas. Eu falo, tem algumas técnicas para a gente aplicar sobre isso, né? A maioria das técnicas que o pessoal aplica é ameaça, né? Uma delas é a ameaça, que não funciona, vai te dar um problema seríssimo. E tem uma outra que é pior ainda, que é as falsas promessas, né? Não, se você fizer e ajudar, eu vou te dar um aumento, vou te dar alguma condição, vou melhorar você de nível, enfim. São coisas que com o tempo, às vezes por você não conseguir, você vai perdendo a adesão do time, ou você não vai conseguir prometer isso pro time inteiro, né? Você vai ter que fazer isso com uma ou duas pessoas, o que vai também sobrecarregar essa pessoa e com o tempo ela não vai tocar o trabalho. Então são sacadas como essa, são técnicas, experiências vividas, né? Como essa. Lembrando que eu comecei minha carreira lá atrás também, como operador básico. Eu sempre comecei muito lá atrás e eu via muita coisa errada também. Acho que você também deve ver isso aí no seu time, seu chefe fazendo as coisas de forma errada, conduzindo as equipes, promessas infundadas, enfim. Então são coisas que vão acontecendo e a gente vai falando assim, bom, esse tipo de chefe aí eu não queria ser não. Eu não sei como é chefiar exatamente, mas ser igual esse cara aí eu não queria não. E é mais ou menos assim, a gente vai pegando as experiências, né? É lógico, muitas qualificações, muito estudo e dedicação, se desprender de algumas coisas que a gente também faz de forma errada, né? A gente acredita em muitas coisas erradas, tem que reavaliar algumas condutas, alguns valores, né? Que a gente acredita que seja correto, mas quando você está em equipe, que você está à frente de uma equipe, aquilo só traz problema, né? Como vieses inconscientes, né? Esse cara aí é assim mesmo. Esse aí já não quer nada. Sem investigar, sem sentar com a pessoa, sem construir pontes, né, com aquela pessoa. Então, a liderança, né, para grandes equipes, você liderar times e liderar equipes de sucesso, se você é supervisor, se você é líder, ou se você está concorrendo a um grande cargo de líder, ou vem buscando essa diferenciação na sua carreira, depende um pouquinho de você olhar um pouco para dentro, né? Olhar para você e ver o que você também precisa se melhorar, porque a sua equipe vai ser o seu espelho. Frase manjada, frase feita. Não, a sua equipe vai ser o seu espelho, não tem jeito. Ela pode ter pequenos traços das características pessoais de cada um, né? Mas ela basicamente vai ter o reflexo do que você valoriza, do que você faz, de como você faz e de como você conduz. Tá aí mais uma sacada, mais um vídeo. Curte, compartilha, né? Já se inscreve lá no link. Vai ter coisas legais aí mais à frente. E eu gostaria muito que você estivesse com a gente. Conta aí pra mim o que você já viu um chefe ou um líder seu fazer que deu muito errado. Conta aí como é que foi. Um grande abraço.